Oi gente, oiê, aqui é a Gabs. Hoje eu trouxe um tutorial pra vocês, muito legal. É um tutorial de Procreate, como configurar um pincel para que ele se torne um pincel colorido. Vocês vão ficar meio perdidos eu falando assim, mas vocês vão entender no próximo vídeo eu mostrando como é que ele vai ficar, o efeito e tudo mais. E o mais legal de tudo é que esse pincel você só precisa configurar ele uma vez, depois disso vocês podem usar para qualquer ilustração. Vamos lá aprender? Oiê! Vamos aprender como configurar esse pincel que eu acabei de mostrar pra vocês, que ele consegue replicar uma pequena ilustração e se torna tipo um pincel colorido, e aí a gente consegue fazer vários fundos, padrõezinhos, se a gente quiser colocar na nossa ilustração. Primeiro de tudo, o que a gente vai usar para fazer esse pincel não vai ser essa ferramenta aqui de pincel, vai ser essa da mãozinha que se chama Smudge Tool. Então a gente vai clicar aqui e a gente vai criar um novo pincel. Eu já tenho alguns configurados, mas eu vou mostrar para vocês desde o início como é que faz. Só clicar aqui em mais e a gente vai começar a trabalhar a configuração desse pincel. Aqui em espaçamento a gente vai mexer que ele vai separar um pouco esse traço. Então é isso que vai definir o quão perto vai ficar a sua ilustração uma da outra. Isso daqui é totalmente opcional, se você quiser separar mais ou juntar, é totalmente ao seu gosto. Por enquanto eu vou deixar assim, mas depois a gente pode voltar e ajustar. Em estreitamento, a gente vai tirar toda a pressão e é só essa a configuração que a gente vai fazer. Em forma, a gente vai mexer aqui na parte de rotação, que também vai ser outra configuração opcional. Eu vou deixar aqui com uma rotação de 50% e depois eu vou mostrar para vocês como a gente consegue brincar com essa parte aqui da ferramenta. Aqui nessa opção a gente vai colocar ainda em forma em nenhuma filtragem. E aqui a gente já pode passar para a parte de granulado. Em granulado a gente vai zerar tudo isso daqui. E o que a gente vai deixar no máximo, que já tá, é aqui na parte de profundidade. Em renderização, o que a gente vai mexer aqui tá em vidro intenso, a gente vai colocar como vidro leve. O fluxo a gente continua aqui no 100%. E agora a gente vai pular todas essas configurações aqui, de mistura molhada, dinâmica da cor, dinâmica, e a gente vai vir para Apple Pencil. Aqui na Apple Pencil a gente vai zerar essa parte da opacidade. Você vai ver que ele vai ficar todo no mesmo tom. Então isso vai dizer para sua caneta que ela não vai mais trabalhar com pressão. Então se você passar leve ou você passar bem suave, não vai fazer diferença. Ele vai continuar com a mesma cor, com a mesma espessura. A única coisa que a gente vai mexer aqui nessa configuração da Apple Pencil é mesmo na opacidade. E depois a gente vai vir aqui em propriedades. Em propriedades a gente vai deixar esse borrar no máximo. E a opacidade máxima, que já está no máximo, a gente vai pegar a mínima e também colocar no máximo. Aqui no comportamento do pincel tem também a parte do tamanho. Então, o que é importante a gente ter em mente? Esse pincel, quando a gente for pegar a ilustração, eu vou explicar para vocês, ele precisa pegar todo o tamanho da ilustração para dar certo. Então, é interessante que você tenha um tamanho bom de pincel. Eu vou deixar esse tamanho aqui. E isso também é uma ferramenta que a gente consegue ajustar depois tranquilo. E vou dar meu ok. Então já tenho aqui o meu novo pincel e eu consigo renomear ele aqui, ó, na parte de cima. Eu vou colocar pincel de cor. E aí o que é que eu vou explicar para vocês? Quando a gente pega esse pincel, a gente consegue definir aqui o tamanho dele. Se eu colocar um tamanho pequeno, ele vai cortar a minha ilustração e ele só vai replicar aquela parte do pincel. Então por isso que é interessante a gente ter um tamanho grande, para a gente conseguir pegar tudinho e conseguir replicar essa nossa ilustração no tamanho certo, sem cortar ela. Bom, essa configuração ficou feita. O que é legal de vocês terem em mente? Esse pincel, se a gente passar ele por cima de uma área que a gente já passou, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, vai acontecer isso, ó. Vai cortar, ele vai sobrepor dessa forma aqui e não é o que a gente quer, né? A gente quer que ele crie um padrãozinho bonitinho, então tentar não passar por cima de onde você já passou. Se você levantou o pincel e aí acabou perdendo essa forma inicial, você consegue de novo pegar de alguma outra forma que esteja aqui próxima. É só você ter cuidado para pegar ela direitinho. E aí eu vou mostrar para vocês agora que a gente consegue mexer em algumas configurações desse pincel, tipo
Aqui no espaçamento eu consigo deixar ele um pouquinho mais próximo, não tão próximo assim. Vamos separar um pouquinho mais um pouquinho. Pronto, ele tá bem mais próximo. E outra coisa que a gente consegue também mexer é essa parte aqui da rotação. Eu vou aumentar mais um pouco e eu vou mudar de figurinha. Vou deixar essa carinha aqui pra gente fazer. E a rotação faz justamente isso, ó. Olha como a carinha ela tá rodando conforme eu vou rodando também o pincel. Então ela tá fazendo isso, ela tá rodando conforme eu vou rodando a caneta. Para vocês entenderem melhor, eu vou deixar ela retinha agora e vou pegar... Ó, já cortou um pouquinho, então vou aumentar mais esse pincel. Então, ó, conforme eu vou rodando a caneta, também vai rodando essa carinha. Se eu deixar sem rotação, eu vou colocar aqui no 0, e eu pegar essa carinha, ela fica reta, ó. Mesmo que eu rode a caneta, ela vai ficar sempre retinha. Então, isso vai depender do que você vai querer fazer. Se você quiser fazer um padrão que seja tudo retinho, é só você deixar totalmente sem rotação. Que aí você consegue ter esse pincel colorido, replicando aquela imagem inicial. Bom, agora que vocês aprenderam a fazer esse pincel, eu vou ensinar também outra ferramenta muito legal do Procreate, que é a ferramenta Clonar. Ela vai fazer mais ou menos o que a gente acabou de aprender, só que, olha só, fica aqui nessa parte de ajustes em clonar. Quando a gente clica, abre essa bolinha aqui, e essa bolinha você pode posicionar em cima do que você quer clonar, que no caso é essa carinha. E aí, se eu pintar qualquer outro lugar, ele vai replicar o que está aqui nesse novo lugar. E o que acontece, como vocês estão vendo aqui, é que essa ferramenta ela vai clonar e vai mexer, ó. Então, se ela tá mexendo, ela também pode acabar pegando outras coisas que estiverem próximo. E se você quiser criar um bloqueio para pegar justamente o que você quer, é só você posicionar aqui o seu dedo e clicar, que aí esse bloqueio ele vai ficar travado. Então, olha só. Clonar bloqueio. Vocês vão ver que a bolinha não tá mais se posicionando. Então, eu consigo clonar quantas vezes eu quiser e onde eu quiser essa carinha. E aí não tá mais se movimentando. E se você quiser destravar, é só você clicar de novo, que aí tá destravado, ó. Ele começa a rodar novamente. Aqui a gente consegue definir também o tamanho que a gente quer do pincel e a resistência máxima ou mínima. Se eu deixar o pincel menor, aí ele vai preencher aos poucos esse espaço. Se eu deixar ele maior, ele já vai pegar bem mais. Essa era a dica de hoje. Agora vocês já sabem como configurar um pincel para fazer um padrãozinho, e aí é um pincel colorido, ou como vocês conseguem clonar algum objeto, travando aqui e replicando ele por toda a sua ilustração. Então, às vezes você está fazendo, vamos supor, várias plantinhas, e aí é um tipo de textura e tudo mais. Então, você consegue pegar e ir fazendo várias plantinhas ao invés de ter que desenhar várias vezes aquela mesma forma. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de como fazer um pincel colorido no Procreate e já estou ansiosa para ver o que vocês vão criar por aí. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei, se inscrever aqui no canal e deixe seu comentário dizendo o que vocês querem ver mais de Procreate por aqui. Beijo e vejo vocês no próximo vídeo.